Salve, salve, jogadores! Sejam bem-vindos ao Cozinha Offline, um canal de Magic the Gathering voltado ao jogador casual. Eu sou o Vinícius Sorin, estou aqui gravando mais um episódio da série Guerras Tribais. Esse que é o quadro aqui do canal, onde a gente aborda os diferentes tipos de criaturas e suas características em decks tribais, beleza? Nesse episódio eu vou falar sobre uma tribo muito peculiar, que é a tribo dos anões, é isso mesmo. Eu tinha ideia inicialmente de começar abordando as tribos mais populares neste quadro, como é o caso dos elfos, dos tritões, dos goblins, etc. Essas tribos aí que todo mundo está acostumado de ver aí, jogando tanto em competições como na mesa de cozinha. Somente depois eu ia falar das tribos mais alternativas, digamos assim, como é o caso da tribo dos anões, né? Eles não são muito vistos, não são muito populares, porém com a conclusão aí dos spoilers de Revolta do Éter, né, que é a última coleção do bloco de Kaladesh, bloco que inclusive trouxe muitas adições para os anões, né, para a tribo dos anões. Eu resolvi que não haveria momento melhor para falar sobre essa tribo, então eu decidi antecipar esse vídeo aqui. Eu imagino que assim, para muitas pessoas seja uma tarefa meio difícil, né, imaginar os anões como uma tribo num deck competitivo, né? Mas como eu sempre venho falando aqui no canal, minha intenção aqui é fazer um espaço para a galera que curte um jogo mais casual mesmo, né? O pessoal que curte ali montar o deck, uns decks do jeito que quer mesmo, sem se preocupar com o resultado em torneios, etc. Só quer ali se divertir mesmo. E eu acho que os anões eles são bem apropriados para isso, né? É possível montar sim decks divertidos com a tribo dos anões, né? Com essa temática dos anões. E agora com o bloco de Kaladesh isso vai ser bem mais fácil, né? Então assim como o episódio anterior, que foi sobre os elfos, esse aqui vai ser dividido em duas partes. Na primeira parte, que é esse vídeo aqui que você está vendo, eu vou falar sobre as características gerais da tribo, né? Incluindo as principais sinergias, né? As principais cartas dentro do contexto tribal. Na segunda parte eu dou uma atenção especial ao formato Commander, falando sobre as principais opções de comandantes dentro da tribo dos anões, que no caso não são muitos, né? Mas enfim, a gente de qualquer forma vou abordar isso num outro vídeo separado desse aqui, né? Então se você tem interesse em montar um deck tribal de anões no Commander, ou tem curiosidade para saber como é que isso funciona, né? Como que isso é feito, eu tô deixando o card do vídeo aqui em cima, tá? Mas antes de ir lá, eu recomendo que você assista esse vídeo aqui, a primeira parte, porque ela vai ser importante para que você entenda realmente quais são as melhores cartas, né? Como funciona a tribo dos anões no geral, em qualquer formato, beleza? Deixa o vídeo do Commander pausado lá e continua assistindo isso aqui. Então vamos lá, vamos começar, né? Os anões são criaturas muito semelhantes aos seres humanos, porém eles são bem menores, né? Eles têm uma estatura menor e eles são meio atarracados. Geralmente os homens da raça são distintos por usarem barbas longas, né? Barbas bem elaboradas assim. Eles comumente vivem em minas no interior das montanhas, embora alguns possam viver em outros meios. São muitas vezes conhecidos também por serem excelentes mineradores e trabalharem bem com metais e artefatos, tanto na construção quanto na destruição dos mesmos. O primeiro card impresso com o subtipo de criatura foi Anões Guerreiros em Alpha, e a partir daí os anões marcariam presença em alguns dos primeiros sets de Magic. A primeira coleção a fazer menção aos anões como uma tribo de fato foi The Dark, em 1994, com alguns cards ali sem muita relevância para os dias de hoje, né? O melhorzinho deles assim era o do Arven Lieutenant, mesmo assim não é grande coisa. Eles estiveram presentes também em terras natais e nos blocos de miragem e invasão, sem praticamente nenhum card relevante, poderoso ou útil. Foi só em 2001, com a coleção de Odisseia, que os anões finalmente receberiam alguma atenção real como tribo, mesmo que fosse através de poucas cartas. As mais relevantes seriam o Anão Recrutador, que é um tutor muito bacana, né? E o Anão Puxa-Briga, né? Que é uma carta bem legal, embora ela seja um pouquinho difícil de usar, a gente já vai falar sobre isso. Ambientados no continente de Otária, no plano de Dominária, os próximos sets apresentariam os anões párdicos como mineiros resistentes e guerreiros de personalidade explosiva. Esses anões eram uma das principais raças aliadas ao vermelho e favoreciam o uso de magias de fogo para destruir os recursos de seus oponentes, característica que era representada nos cards por efeitos de destruição de terreno e similares, como os de Minerador Párdico e Anão Perfurador, que inclusive foi uma carta que jogou um pouquinho em sua época. Desde então, por conta dos anões eles cumprirem basicamente a mesma função do que os goblins, né, no jogo, né? Eles são ali criaturas de baixa estatura, aliadas ao mana vermelho. Os anões foram bruscamente deixados de lado pela Wizards of the Coast, se tornando cada vez mais ausentes nas coleções futuras de Magic the Gathering. Eles reapareceriam apenas em 2008 em alguns cards da coleção de Entardecer, sob o aspecto de criaturas subterrâneas reclusas chamadas Duergar, alinhadas tanto ao mana vermelho quanto ao mana branco. Mas novamente nenhuma dessas cartas teria o foco na temática tribal dos anões. E depois disso, mais uma vez, a tribo não seria representada por um longo tempo, até
até o final de 2006 com a coleção de Kaladesh. Baseado na cultura indiana e com mecânicas voltadas para artefatos, o bloco de Kaladesh não só reviveu os anões, como também deu uma nova roupagem à tribo. Aqui eles são principalmente aliados ao branco, sendo o vermelho uma cor apenas secundária, além de terem uma afinidade maior com artefatos, em especial os veículos, um tipo de card nunca antes visto no Magic até a primeira coleção do bloco. A carta mais expressiva para a tribo dessa época é sem dúvida a Depala, piloto exemplar. Finalmente, depois de tanto aguardar, os anões teriam seu tão merecido senhor, ou senhora no caso aqui, né? Um detalhe importante é que ela é uma criatura lendária, né? Então isso limita um pouco a eficiência dela em decks Legacy ou similares, mas também significa que os anões estariam representados no Commander. Se montar um deck de anões no passado era uma tarefa difícil, com a conclusão do recente bloco de Kaladesh as coisas realmente deram uma melhorada. Levando em consideração que alguns dos melhores pilotos desse bloco eles são anões e que existem cartas suficientes para se montar um deck com essa temática, é perfeitamente possível, por exemplo, você criar um deck agro, né, um deck mais para frente, baseado em artefatos, principalmente nos veículos. Os veículos são um tipo de artefato que pode se tornar criaturas quando são tripulados. A própria mecânica de tripular, a proposta, ela exige que você vire os seus anões, mas isso não te impede de atacar com esses mesmos anões caso você os desvire. Esse tipo de jogada baseada em virar e desvirar pode também favorecer o uso de cartas como Capitão de Mina do Argar e o próprio anão puxa a briga, embora seu custo de mana exija uma curva muito bem acertada, né? Esse tipo de sinergia permite que você crie construções bem legais com os anões em adição com os veículos. E apesar de ser um pouco complicado, é também possível você sair dessa temática envolvendo só os carrinhos. Você consegue também criar dentro da temática da tribo decks que sejam de controle ou decks combo. Serim, como assim? Deck de combo, deck de controle com anão? Calma, gente, eu sei que parece um pouco absurdo, mas vamos tentar abrir um pouquinho nossa cabeça. Lembra lá daqueles anões que eu falei de Odisseia que tinha uma linha baseada em destruição de terreno? Então, alguns desses anões têm umas habilidades bem bacanas, né? Você pode focar bem nessa temática de LD e montar um deck de controle com isso. Você destrói os terrenos do cara ali no início do jogo, né? Até que você chegue no late game com muito mais terrenos do que ele e você consiga fazer mágicas maiores, mais poderosas, e o cara tá aí ainda com 2, 3 terrenos, né? Outra tática que pode funcionar é você impedir que seu oponente jogue os terrenos dele, né? A gente já viu que tem um anão que faz isso, né? Tem cartas também que fazem isso com efeitos bacanas e tal. Tem até um combo bem bobinho envolvendo as cartas mineração agressiva e oferta inofensiva. Você faz ali a mineração explosiva no late game, né? Quando você já desceu tudo que tinha pra jogar ali de terreno, reabastece um pouco sua mão e depois você passa ela pro seu oponente. É um combo bem idiota, mas cara, eu usaria só pelo flavor, né? Porque convenhamos, mineração explosiva tem tudo a ver com anões, não é verdade? Mas quando eu falei sobre combo, eu não tava falando sobre isso aí não, tá? Existe um combinho muito legal envolvendo um anão e uma outra peça de combo que eu acredito que muita gente já conheça. O anão que eu tô me referindo é o recrutador, e a jogada é a seguinte: você faz ele, procura por nada mais, nada menos do que todos os anões que você tem no baralho. Você coloca eles ali no topo do seu Grimório na ordem que você quiser, você escolhe. Daí você resolve um canhão de fogo dos Goblins. Essa carta é um pouquinho doida, então eu vou explicar ela. Você paga 3 manas genéricas, vira ela e vai revelar um card do topo do seu Grimório até revelar um terreno. Lembrando que você está cheio de anões no topo do Grimório graças ao recrutador. Depois o canhão causa uma quantidade de dano igual ao número de cards que não sejam terrenos revelados dessa maneira à criatura ou ao jogador alvo. Logicamente você vai escolher dar esse dano num jogador, né, pra matar ele. Serim, mas com isso não dá pra matar ninguém, é pouco dano. Tá, vamos lá porque o texto da carta continua. Se o terreno revelado for uma montanha, canhão de fogo dos Goblins causa o dobro dessa quantidade de dano ao invés disso. Então imagina, você revela ali 8, 9, 10 anões no topo do seu Grimório e revela a montanha por último. Você vai dar o quê? 20? 18 de dano? Dá pra matar um infeliz, não dá não? Ainda mais se você estiver usando deck de destrói terreno. O cara não vai ter terreno pra responder, olha só que beleza. Logicamente esse combo vai funcionar melhor se você usar um deck que seja só vermelho ou que use pouquíssimos terrenos que não sejam montanhas. Além disso, eu visualizo assim 2 problemas principais com essa jogada. A primeira é que, como sempre, algo pode dar errado. Então, por exemplo, você pode fazer o anão recrutador, botar uma porrada de anão no topo do seu Grimório e você não conseguir fazer a habilidade do canhão. Você vai estar ali cheio de anão no topo do seu Grimório, que você colocou ali só para combar, e enfim, como seu plano deu errado, você sabe que todas as cartas que você comprar provavelmente não vão te ajudar. Você pode tentar corrigir esse problema com a adição de uma carta, a Montanha da Névoa Insana, que apesar de ser um terreno não básico, é uma montanha e tem uma habilidade que permite que você embaralhe o seu Grimório. Isso pode ser bem útil caso alguma coisa dê errado com o seu combo. O segundo problema ele já é mais complicado assim. É porque que acontece? O canhão de fogo ele é dos Goblins, ele não é dos anões. Entendeu? E os anões, eles odeiam os Goblins. Essas 2 raças se odeiam. Então assim, eu não sei se você vai ser bem visto pelos anões do seu deck se
se você usar essa carta, tá? Então toma cuidado. Felizmente esse problema ele também é resolvido se você alterar a arte do canhão de guerra, né? Rasurar ali o nome Goblins e botar anões no lugar. Pronto, resolveu o problema. Aí o seu combo ficaria perfeito. Bom galera, isso é tudo, esse foi o vídeo sobre os anões da série Guerras Tribais, eu espero que vocês tenham curtido. Se vocês gostaram, já dá aquele like maroto ali, para ajudar os anões a serem mais respeitados, né, ganharem mais adeptos pelo mundo afora. Eu espero sinceramente que a Wizards of the Coast seja bondosa e continue trazendo para nós mais anões legais. Quem sabe assim os anões não conquistem o seu lugar de respeito nas tribos mais tops, não é verdade? Mas eu quero saber qual é a sua tribo preferida, meu irmão. Diz pra mim aqui nos comentários e quem sabe ela não pode ser a próxima a ser abordada aqui na série. E é claro, não esqueçam de se inscreverem no canal e ativarem o sininho ali para vocês receberem notificações toda vez que um vídeo novo sai aqui no Cozinha Offline, beleza? Então é isso aí galera, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!